Então, olá, eu sou Thaliane Melônio, do Boi da Floresta. E eu sou Luísa Fernandes, pesquisadora pela Unicamp. E estamos preparando essa comunicação para apresentar o Boi da Floresta e Musicares durante a pandemia do Covid-19. Então, vamos conversar falando sobre o Quilombo Liberdade, que é onde tudo passa, o contexto da nossa pesquisa, do nosso trabalho. O Quilombo Liberdade está situado em São Luís, no Maranhão. Tem uma população estimada de 140 mil pessoas. É um bairro extremamente cultural, onde está localizado o Boi da Floresta, que faz parte dessa pesquisa também. O bairro da Liberdade tem hoje, em sua maioria de população, mais de 80% das pessoas, dos moradores, se declaram negras ou pardas. E nos últimos 2 anos nós conseguimos o título de maior quilombo urbano da América Latina, né? Então, o bairro da Liberdade é um bairro extremamente festivo, extremamente cultural, tem diversas manifestações e nós podemos encontrar uma variedade de grupos de manifestações culturais tradicionais aqui no bairro, religiões de matriz africana, tem muitos terreiros, 3 Bumba Meu Bois localizados dentro do bairro Liberdade. Quando eu falo da área de quilombo, aumentam para 4, para 5. E é importante falar que toda essa diversidade de ritmos e de manifestações culturais faz com que o bairro seja um bairro muito sonoro. Então a gente ouve sons de diferentes festividades, né? De festas do divino, de ensaios de Bumba Meu Boi, de grupos de tambor de crioula. Isso, o som, a música no bairro da Liberdade é uma premissa, é uma característica. O bairro tem muitas festas, as pessoas são comemorativas por natureza, então tudo é motivo para se comemorar e tudo, e é uma festa aberta, o público é toda a rua, tudo é feito muito na rua, tudo tem participação popular em massa. E dentro desse bairro, no subbairro da Floresta, temos o Bumba Meu Boi da Floresta, de Mestre Apolônio, que leva esse nome artístico por sua fundação, ser do Mestre Apolônio, que não está mais entre nós, e nos deixou em 2015. Hoje o grupo tem 48 anos, foi fundado em 1972, em 12 de março de 1972. Temos um total atualmente de 135 brincantes e vale a gente ressaltar a participação dos jovens do bairro. Hoje o grupo tem mais de 80% dos seus integrantes são moradores do bairro da Liberdade, participantes diretos e ativos do grupo. E também uma observação que a gente sempre gosta de fazer é sobre a nossa administração, que no momento é totalmente feminina, né? Na sua maioria feminina. A gente tem a presidente, que é a Nadir Cruz, que foi quem assumiu o grupo após o mestre Apolônio Meloni nos deixar. E eu estou na subdireção. Temos várias outras coordenações internas, subcoordenações, e que nessas coordenações mais de 50% delas são femininas. Então, com a pandemia, todo esse ciclo que acontece em função do São João, todo esse preparo que todos os grupos de Bumba Meu Boi fazem para se apresentar no São João não aconteceu. Tradicionalmente se tem aí um ciclo de ensaios, né, de várias atividades que não puderam acontecer porque as pessoas não podiam se encontrar, não podiam estar juntas. Aqui no Maranhão, entre os meses de abril e junho foi o ápice da pandemia. E todas essas pessoas que tradicionalmente, que normalmente, habitualmente se encontram, não puderam se encontrar. E esse bairro ficou silencioso. É exatamente isso. Os grupos não puderam se encontrar, não puderam executar suas atividades do ciclo, dentre ensaios, preparações, e o próprio ciclo em si, né, com o batizado e as apresentações, que são o cume, não puderam acontecer de forma habitual, né, de forma como se fazia todos os outros anos. E a pandemia
trouxe esse efeito, né, para os grupos de Bumba Meu Boi, mas não foram só para os grupos de Bumba Meu Boi. O bairro todo houve um declínio quanto às festividades, quanto às festas, né? Aqui a gente sabe que o reggae é um ritmo muito característico de São Luís, que é conhecida nacionalmente como a capital do reggae, e o bairro da Liberdade é uma potência quanto a isso, quando se fala de reggae, e ver as casas de reggae fechadas, as radiolas de reggae paradas, desligadas, cobertas, as caixas do Divino encostadas, e isso tudo causou vários efeitos na população do bairro, que já tem isso como um cotidiano, uma coisa cotidiana, uma coisa comum. Então, não tivemos essas atividades, o silêncio pairou, né? Então, foram vários fins de semana sem zoadas, sem comemorações, sem a tradição, sem atividades religiosas, principalmente. O bairro tem muitas atividades religiosas, com música, com canto, né? Principalmente as de matriz africana. E todas elas cessaram durante esse período. E o que acontece, né, com essas pessoas que fazem tudo isso quando elas não podem fazer? Tivemos diversos impactos, né? Impactos sociais, impactos psicológicos, que nesse momento o Boi da Floresta agiu de forma, como é que eu posso dizer, de forma plural, né? De forma ampla, tentando fazer o melhor que conseguisse fazer para minimizar os impactos da pandemia. Então, quando a gente fala que o Boi da Floresta acionou as redes, e falamos de todas as redes, né? Das virtuais, das físicas, das presenciais também, e buscamos parceiros, nos apoiamos, né? Tivemos um parceiro que já somos irmãos, co-irmãos, mas ficamos ainda mais próximos nesse momento, que foi o Bumba Meu Boi da Liberdade, do mestre Leonardo, na pessoa da Regina, que é hoje a atual administradora do Boi, né, responsável do Boi. Então, ficamos muito próximos deles para conseguir dar o suporte e assistência, inicialmente aos nossos integrantes, mas tomou uma forma, uma amplitude que conseguimos atingir grande parte da nossa comunidade. O Boi da Floresta e o Boi da Liberdade foram locais de referência, de apoio para toda a comunidade do bairro da Liberdade, do Quilombo Liberdade. Aqui houve distribuição, foi um ponto de articulação, de coleta e distribuição, né, de apoio psicológico. Também tivemos alguns amigos, parceiros psicólogos e psicanalistas que se disponibilizaram para falar com algumas pessoas do bairro que estavam apresentando sintomas de transtornos mentais, né, de problemas mentais causados pelo momento o medo de morrer e o medo de perder seus entes queridos. Alguns realmente perderam. Então, fizemos todo esse trabalho de distribuição de cestas básicas, de álcool gel, de orientação mesmo, plantão para tirar dúvida, de kit de higiene, com material de limpeza. Então, num momento tão atípico quanto esse que a gente está vivendo no ano de 2020, em que muitas manifestações culturais coletivas não podem acontecer porque não se pode aglomerar, é importante se perguntar como é que a tradição continua, como é que as pessoas se mantêm vivas. O Christopher Small, ele cunhou um termo chamado musicar para se referir às diferentes formas de engajamento com a música, que vão muito além do momento ali da performance, né, do estar no palco, ou no caso do grupo de boi, de estar no terreiro, de se apresentar. Mas é tudo que precisa ser feito, todos os momentos que anteriores e posteriores que são necessários para que aquela manifestação aconteça. Num contexto em que não se pode
por exemplo, fazer um ensaio, que é uma espécie de musicar, que tipo de ações a gente pode ter para dar uma continuidade para isso? No momento em que as pessoas estão precisando sobreviver, a gente propõe que esse apoio social e psicológico, esse ponto de encontro que o Boi também oferece, para além da parte do espetáculo, para além da parte performática, é fundamental para a própria continuidade da manifestação. Então, a gente propõe que todo esse trabalho é também um musicar. E no ano de 2020 também foram realizados alguns painéis sobre como fazer pesquisa, qual a função da etnomusicologia no momento como que a gente está vivendo. Inclusive no painel da ABET, chamado O Som ao Redor, os etnomusicólogos Samuel Araújo e Eurídice Souza Santos mencionaram sobre o compromisso histórico da etnomusicologia com as pessoas que fazem música. E também isso vai aí, corrobora com o que o antropólogo Daniel Miller falou também recentemente em uma fala sobre como fazer pesquisa nesse ano, que é ser útil, né? Se estar junto com as pessoas, que a prioridade, acima de tudo, é a vida. Em 2020, nós tivemos uma situação em que eu acredito que ninguém nessa geração tenha vivido, aqui no Maranhão, quando nós falamos da ausência do São João. É um fato que nunca ocorreu da forma que ocorreu no ano de 2020, onde nenhuma atividade foi executada. Apenas pequenos rituais e com grupos reduzidos e de forma virtual, né? Online. Foi uma situação totalmente atípica. Trabalhar grupos tradicionais, culturais, buscar conhecimento quanto a transmissões online, gravações, né, lives, foram termos que foram incorporados esse ano dentro do contexto cultural da comunidade. E a ausência do São João, a falta do som, do trabalho, da dança, trouxe diversos impactos que a gente já citou. Mas apesar toda essa paralisação das atividades presenciais, nós tivemos muitas atividades virtuais, muitas atividades online. O Boi da Floresta teve um número interessante de participações e produções de lives. A gente tem esse número? Foram cerca de 32 lives. 32 lives. Importante mencionar que mesmo com todas essas adaptações, restrição de pessoas, muitas vezes não se podia ter a performance em si, então muitas lives também foram conversas, né, uma oportunidade para falar mais sobre o grupo, sobre o São João, mas apesar de tudo isso, o grupo manteve as suas datas rituais, né, não houve uma modificação no calendário ritualístico, né? Tudo tem um peso religioso. E esse peso religioso faz com que nós seguimos um calendário de rituais que devem ser cumpridos com datas específicas. E o batizado é um deles. Então, o batizado do Boi da Floresta aconteceu no dia 23 de junho, às 20 horas, né, e na sede, aqui no barracão onde nós estamos gravando, com um grupo bem, mas muito reduzido. Foi transmitido nas nossas redes sociais, nos nossos canais. Houve ladainha, né, com uma rezadeira que faz oração em latim, que a título de curiosidade, as rezadeiras em sua maioria são semi-analfabetas, né, mas fazem oração em latim. Então, é uma coisa que a gente não vai... A tradição oral aí se apresentando. E a gente teve a ladainha para São João, teve as orações que são feitas. E o momento mesmo de batizar, que, né, é o momento em que os cantadores cantam as toadas pedindo permissão ao santo para fazer o Bumba Meu Boi naquele ano, para fazer a boiada do ano. Então é um momento muito especial para quem faz a música do boi. É nesse momento que ele canta para o santo pedindo permissão para cantar, pedindo proteção para cantar.
E é isso, para você fazer música, para você participar de um grupo de Bumba Meu Boi, para você fazer essas atividades, você tem que estar vivo. E aí nessa comunicação, então, a gente buscou mostrar um pouco sobre como que foi possível musicar nesse ano de 2020. Então, agradecemos a participação, agradecemos a atenção de todos.